meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um. Para a gente é sempre um prazer ter vocês aqui conosco, né? Não somente os irmãos aqui presentes, mas os irmãos através da internet. Nesta noite, para nossa meditação, nós vamos ler em Mateus 24, do versículo 32 ao 36. Amém? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Deus eterno, estamos aqui, Senhor, com gratidão de poder desfrutar daquilo que o Senhor fez no Monte Pôr do Sol, que aquilo foi algo, quando estava acontecendo, totalmente secreto, totalmente um silêncio total. Mas nós damos graça por este ministério do dia, de ter tomado este livrinho, comido e profetizado para nós. Somos agradecidos pela tua bondade. Que nesta noite, Senhor, possa falar conosco de uma maneira especial, aquilo que eu não puder expressar, mas que o teu Espírito Santo possa expressar em cada coração. Nós sabemos que não só aqui presente, mas através da internet, temos pessoas com várias necessidades diferentes. Só o Senhor pode vir suprir, preencher aquilo que necessitam. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Eu quero colocar um título. Quando chegou ao 7º selo, ele parou. Então, meus irmãos, a gente sabe muito bem, Jesus falando aqui em parábolas, ele falando que a respeito da figueira, quando já os seus ramos se tornam torros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E nós sabemos que esta figueira é Israel. As pessoas, elas estão confusas, elas estão perplexas, elas estão agitadas, nervosas, querendo uma resposta, mas quando a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é a resposta para este dia. Porque quando o nosso profeta estava aqui na terra, o irmão Brana, ele era a resposta para o dia dele. Mas aqui, hoje, neste século 21, a noiva do Senhor Jesus Cristo é a resposta. E porque este povo está tão perplexo,
porque este povo está tão perturbado, é porque eles não creem em profeta. A Bíblia diz: sem profeta o povo se corrompe. Então a necessidade de um profeta é imenso. Então então Jesus Cristo continua: igualmente, quando verde todas estas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, meus irmãos, nós sabemos que a geração que Jesus está falando não é esta nossa geração, não era a geração dele, mas ele estava falando da geração de William Branham. 1948, quando cumpriu esta profecia, todos os judeus, Israel tornou-se uma nação. Todos os judeus que estavam espalhados por todo o mundo, né? Então eles puderam retornar. Eichmann, Stalin, Mussolini, né? Eram anjos que estavam contribuindo para isso. Então, eles que estavam espalhados, então em 48 eles se proclamaram uma nação. Então, esta geração foi a geração do profeta. Quando Israel tivesse na sua pátria, não passaria aquela geração sem que este sétimo selo, né, ele viesse e revelasse todos os segredos de Deus. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de ver estas coisas, de crer nestas coisas, que não só é escriturístico, mas também através de um profeta, ele tem deixado para nós. Aí, continuando mais um pouquinho: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, isso é uma segurança, irmão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do homem passa, a palavra de um teólogo passa, a palavra de um cientista passa, mas a promessa de Deus não passa. A promessa de Deus, ela permanece. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Agora eu queria corrigir isso aqui. Nesta Bíblia, esta tradução só fala de anjos do céu e unicamente meu Pai. Eu peguei a outra tradução da Bíblia, que é a Bíblia Sagrada Online, e diz assim: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que era o Filho do homem, né? Senão só o meu Pai. Só Deus sabia. Como Filho do homem, ele não sabia. E por que Jesus só falou dos 6 selos? Por que Jesus não falou do 7º selo? Por que ele não falou? Porque essa etapa não era para o ministério dele como Filho do homem. Ele, como Filho do homem, veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. A Bíblia fala isso. Em São João, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, veio para os seus e os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de todos quanto cresce no seu nome, fosse feitos filhos de Deus. Então, não era para essa etapa, porque Jesus Cristo viria uma outra etapa. É por isso que ele diz em São João 14, 12, aquele, não é aqueles, é aquele que crê em mim, fará obras maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, aquilo não era a etapa para ele cumprir como Filho do homem para os judeus.
essa etapa era para ele cumprir como filho do homem para os gentios. Se as pessoas pudessem crer no filho do homem para o gentio e filho do homem para o judeu, completamente diferente. Veio para os seus, eles não receberam. Então Israel foi cegado propositalmente, diz o apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 11, do verso 26 em diante, você pode ler lá, que Israel foi cegado a oliveira para o jambuzeiro ser enxertado. O jambuzeiro somos nós. O jambuzeiro é a igreja gentia. Hein? Mas ela vai ser tirada da terra para Deus vir cumprir os 3 anos e meio com o povo de Israel. Deus vai tratar lá novamente com o povo judeu através de Moisés e Elias. Então este ministério aqui, ele leu somente 6 selos. O 7º selo ele não leu. O 7º selo, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que houve silêncio? Porque ninguém, o irmão Brana diz que no céu ninguém se moveu. Não podia mover. Foi um silêncio total. Foi um segredo. Era um mistério. Mas que seria revelado, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então isto aqui é que é mensagem para os gentios. Mesmo que a gente, como ser humano, a gente pode especular e querer saber sobre a tribulação, e o irmão Brana fala que a tribulação vai ser 3 anos e meio. As pragas que Moisés e Elias, os milagres de Deus que Moisés e Elias estiver fazendo em Israel, cai para o povo gentil. Mas Deus, a graça é retirada da terra, a noiva é tirada da terra, a misericórdia está nesta noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela sair da terra, a misericórdia sai da terra. Então, o mais principal para nós é isso. Eu lá quero saber, Deus é com os judeus que Deus vai tratar. Eu sei que é Moisés e Elias que vai tratar, mas para mim, para a gente, não interessa. O que interessa é isso aqui. E o coração, irmão Brana diz que o coração do assunto é a mensagem. O coração do assunto para a esposa do Senhor Jesus Cristo é este 7º selo, que abriu misteriosamente. E nem o próprio irmão Brana, como filho do homem, como profeta, ele não sabia quando isto estava abrindo em secreto, em segredo. Porque Jesus disse que nem os anjos do céu, nem mesmo o filho do homem, o filho do homem, seu ministério terreno, unicamente Deus, Pai, só Deus sabia. Irmão, como é bom a gente ter um Deus que sabe guardar segredo, um Deus que sabe guardar mistério. Nós pode contar uma coisa um para o outro, rápido a gente conta. Ainda mais se você disser que é segredo. Aí que a gente espalha. E nós estamos num tempo que a noiva não guarda segredo. Era segredo no dia de irmão Brana, agora para nós não é o segredo. Não é segredo porque a gente comeu o livrinho. E quando a gente come o livro, a gente torna-se parte deste livro. Então, quando a gente come o livrinho, a gente novamente profetiza aquilo que foi proibido do irmão Brana explicar. Porque agora isso é parte de mim. Isso daí é parte de você. Isso daí é parte da esposa.
Então a gente comeu, não tem como a gente guardar segredo. Você pode ver que quando Lutero comeu a justificação, Lutero não conseguia ficar sem falar que o justo vive da fé. Então era através daquela fé que ele pregou sua mensagem. Foi através daquela fé que ele subjugou os dogmas, que ele subjugou os credos, que ele subjugou aquelas doutrinas, aqueles ismos da Igreja Católica Romana. Foi através daquela fé, porque ele tinha comido, ele era aquela inspiração, ele era aquele versículo do dia para a sua hora. É igualmente os demais, tanto John Wesley como os pentecostais, como o irmão Branham trazendo a restauração, ele era parte daquela restauração. Ele tinha que pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que pregar a Santa Ceia, como nesta noite nós vamos tomar com pão asmo, vinho puro e acompanhado de lava-pés. Porque uma Santa Ceia sem o lava-pés é incompleto. Então aquilo naquela etapa fazia parte do irmão Branham. É como essa Santa Ceia, ela faz parte de mim, ela faz parte de você. É como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo já faz parte de mim, já faz parte de você. A ordem da igreja, não precisa o pastor estar repetindo que isso nós já comemos, já faz parte de nós. E estes 7 trovões, este 7º selo, isso faz parte de nós. Não tem como a gente fazer outra coisa. Deixa eu ler aqui de novo esse título. Quando chegou ao 7º selo, ele parou. Jesus Cristo falou dos 6 selos, mas ele não falou nada do 7º. Quando ele chegou no 7º selo, ele pulou para essa parábola que eu acabei de ler, São Mateus, capítulo 24, versículo 32. E quando ele encerra ali pelo 34, ele continua, que ele fala que nem os anjos, nem o filho, unicamente meu Pai. Ele começa a expressar, assim como foi os dias de Noé, assim como foi os dias de Ló. Olha, irmão, ele já estava dando a letra. Assim será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, um profeta. Filho do Homem, um profeta agora para o mundo gentil. Moisés e Elias é para os judeus agora. O irmão Branham veio como o 4º Elias para restaurar a fé dos pais aos filhos. Mas nós podemos ver que quando Elias vier novamente com Moisés, é a 5ª manifestação de Elias para os judeus. E Moisés não é para tratar com os gentios, Moisés trata com os judeus. Foi por isso que Jesus Cristo, o próprio Deus, teve que cegar os judeus. Naquelas 3 semanas e meia, aqueles 3 anos e meio, era a metade das 7 semanas de Daniel, a metade, ele tratando com os judeus, mas ele não podia dar-se a conhecer a ele, porque ainda não era essa etapa para ele tratar. Essa outra etapa é Moisés e Elias, mais 3 anos e meio, a metade da semana. A outra metade da semana, que ele vai tratar os 3 anos e meio com um judeu, aí ele vai dar-se a conhecer. Nem o irmão Branham, como filho do homem, ele como profeta, ele pensou também em levar mais de 2.000 Novos Testamentos, para ele levar até os judeus, que ele pensou, e aquele grupo de ministros também pensou, que se eles vissem os sinais, eles creriam, porque um judeu só crê
nesses sinais messiânicos. Mas só que o irmão Branham não estava, Jesus Cristo não estava usando o irmão Branham nessa etapa para o judeu. Ele estava usando essa etapa aqui para o gentil. Essa etapa para os judeus é Moisés e Elias. Quando ele vem novamente e eles pregam para aqueles 144 mil, selado das tribos, fala tribo de Israel. É tribo, não é tratar com judeu, não é, me perdoe, não é tratar com gentios. Com gentios, Deus trata como povo. Israel, ele trata como nação, como tribo. Então, não tinha nada a ver. Era por isso que o irmão Branham não podia ir lá. E quando ele chegou no Cairo, ele foi repreendido pelo Espírito Santo. E ele mudou completamente o pensamento dele, retornou. Agora quero mostrar aqui no 7º selo, deixa eu ler um pouquinho, meus irmãos, para não ficar só em minhas palavras. O 7º selo, preste, fique bem atento. Que bem atento, 79. Estes 7 selos vieram se desenrolando. Não pode se lembrar de hoje de manhã mencionando estas coisas. E observe esta noite, mencionando-as, verificando-se que quando chega a esse 7º selo, ele rompe. Irmão Branham estalou o dedo uma vez. Parágrafo 80. Jesus Cristo falando, ele próprio falou do tempo do fim. Falando do tempo do fim, que era este tempo, do tempo de Jesus Cristo se manifestar como Filho do Homem para os gentios. Agora eu fico pensando que esses pregadores, eles falam a vinda do Filho do Homem, mas eles, quando o Filho do Homem veio, eles não creram, eles rejeitaram. Essa denominação fica contando história, e eles não tomam posse da palavra. A noiva do Senhor Jesus Cristo vai sair da terra e eles não vão perceber. Irmão Branham ainda chega a dizer que se sumir 500 pessoas no mundo todo, ninguém nem percebe nada. É muito pouca gente. Jesus Cristo falando, ele próprio falou do tempo do fim. E quando ele chegou, falou de todos os 6 selos. Quando chegou o 7º, ele parou. Aí está, veja, uma grande coisa. Você sabe por que ele parou? Jesus Cristo parou porque, como eu falei, não era a etapa dele. Ele não veio para aquela etapa. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para anunciar graça, graça, graça. Ele veio para poder sangrar pelo seu povo. Não era aquela etapa de revelar esses selos. Essa era a etapa final. Aí, ó. E você sabe, pior não é nada, que quando o irmão Branham estava revelando esses selos, ele não sabia que era o ministério dele. O ministério dele estava obrando misteriosamente. Era o trabalho que ele veio fazer na terra e o irmão Branham não sabia. Ele veio saber depois que era o ministério dele. No primeiro selo, olha só, parágrafo 68. Até que chegue aquele último anjo. Você sabe que o último anjo é o 7º anjo. Apocalipse 10, 7. É por isso que a mensagem do irmão Branham, a sua primeira etapa, a sua segunda etapa, ainda não era a mensagem dele. Sua primeira e segunda etapa era discernir. A primeira, curava os enfermos, fazia obras poderosas, discernir a própria intenção do coração. Manifestou, como Malaquias 4, verso 5, restaurando, quer dizer, preparando o povo, trazendo a doutrina apostólica, para poder Jesus Cristo descer, para manifestar esta mensagem para o 7º anjo, que o ministério dele era revelar este segredo, que estava aqui através de todos
todas essas eras. Mas ninguém percebeu, olha só, até que chega aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum mistério. Agora ele não tem nenhum mistério definido. Mas ele junta tudo que se perdeu naquelas outras eras. Veja, tudo que se perdeu. Que perdeu desde a era de Paulo, desde Irineu, desde São Martim. Você pode ver que ele fez um estudo minucioso e foi nomeando os mensageiros. Foi nomeando, foi separando a coisa, foi colocando a coisa em ordem. Todas as verdades que não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela a coisa em seu dia. Se você quer ler aí, está em Apocalipse 1, até mais ou menos 4, você entenderá muito bem, está vendo? Toma o livro de selo, os abre e mostra ao sétimo anjo. Olha só, porque isto somente, os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Você está entendendo? Você entendeu? Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isto. Está vendo? É a mensagem do anjo, da sétima igreja, muito bem. Revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado, Apocalipse 10, de 1 a 7, que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, há de cumprir todos os mistérios de Deus. Não é na voz do oitavo. Irmão, a Bíblia não fala do oitavo. Quando ela fala do oitavo, ela fala de eternidade. Quando fala de oitavo, fala na santa convocação. O oitavo é o próprio Espírito Santo, vindo com a mesma mensagem e profetizando aquilo que foi proibido, aquilo que Mombana foi proibido de revelar, aliás, de manifestar, de falar, não de revelar. Porque no ministério dele cumpriu tudo, ele revelou tudo. Na voz do sétimo anjo, ele revelou, mas não pôde propagar. Nós estamos falando o que ele não podia falar. Nós estamos falando a revelação que ele pôde obrar, pôde revelar, mas não pôde falar novamente. Do ano 2000 para cá, nós estamos falando a povos, nações, línguas e reis. Ele não podia, mas você pode, hoje você pode. Quando chega o sétimo, ele parou. Ele parou porque não era o ministério dele, era o ministério para o tempo final. Mas ele mostrou, Israel voltando para sua pátria, sendo independente, em 1948, a bandeira de Israel, ela foi reconhecida como nação. Uma das bandeiras mais antigas foi hasteada, porque ele é nação. Agora isso já não era nem para a gente se preocupar, irmão. A expectativa agora já não está mais em Israel. A expectativa agora, esse povo tinha que ficar de olho, era na noiva. Porque quando a noiva dá-se o rapto, quando ela sai da terra, então pode contar que começa a tribulação. Aí Moisés e Elias vai passar na televisão. Hoje é só o Putin. Hoje é só Zelensky que passa na televisão, né? Por causa da guerra, dos rumores de guerra, dos bombardeios, que eles estão em guerra, que tudo isso também está predito, guerra, rumores de guerra, peste, né? Não só essa Covid, mas tem tantas outras doenças, é que as pessoas esquecem, elas esquecem da AIDS, elas esquecem do câncer, elas esquecem de outras doenças, de outras pestes que tem sobre a face da terra. Aí só lembra da Covid.
faz o comercial da Covid. Mas quando a noiva do Senhor Jesus Cristo sobe, a besta desce e ela se encarna. Satanás se encarna no seu homem. Aí você vai ver o que é tribulação. Aí já pode chorar, pode ranger o dente, você pode torcer a boca. Hoje você pode não querer aceitar isso, mas isso é uma realidade. Isso é a verdade do dia que Deus tem de melhor para nós. É a mensagem que Deus está ressoando, está preparando uma noiva para tirar dessa terra. Nós temos 23 anos que essa noiva está sendo preparada. Esta noiva está sendo adornada. Deixa eu mais um pouquinho aqui, o 7º selo, 175. Quando chegou no 7º selo, ele parou. Ele só falou dos 6 selos. Ele não podia falar, irmão, que aquilo era segredo. Irmão, Deus é tão tremendo que ele se esconde. Deus pode estar do teu lado e tu não vê. Ele se escondeu de Geazi, aquele servo lá de Elias, de Eliseu, de Elias. Ele se escondeu quando estava aquela carruagem e tudo. Aí ele mandou ele dar uma olhada. Ele disse: ó Senhor, são muitos contra a gente. Ele voltou: vai lá, olha de novo. Tu está olhando pelo ângulo errado. Olha a visão, abre a visão. Aí quando Deus abriu a visão dele, ele viu aqueles anjos, aquela carruagem. Aí ele voltou: ô Senhor, são mais os que estão conosco do que estão com ele. E ele não enxergava a dimensão. A mesma coisa, ele não se ocultou daqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús. Deus se oculta muitas das vezes do incrédulo e se manifesta para o eleito. Para o eleito ele se manifesta, para o eleito ele abre o entendimento. Mas para o não eleito ele cega, como Laodiceia está cega, porque tem rejeitado crer nesta mensagem do dia. Eis que estou à porta e bato. Aonde é essa porta? Hein? Mombrana fala, né? Que ele estava batendo na porta da era. Mas a era colocou ele para dentro, para fora. Com aquela mensagem de William Branham, ele estava batendo na porta da era. Mas ele colocou a mensagem de Branham para fora. Hoje ele está batendo na porta do coração com essa mensagem, com essa terceira puxada na porta do coração. E quando você abre, aonde Deus vai estar, irmão? Deus tem que estar numa pessoa. Se é Ele está batendo na porta do teu coração. E quem tem o poder de abrir a porta é quem está fora ou quem está dentro? É quem está dentro. Só se tu estiver com uma chave, mas ele não tinha chave, ele estava batendo. Eis que estou à porta e bato. Quando você abre essa mensagem, esses trovões, este selo, essa terceira puxada, essa mensagem de um só homem, entra no teu coração e faz morada em você. Hein? Olhe só o 7º selo, 175, note, na época da mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele os enviou, note, mas quando os selos foram anunciados, foram todos uma grande coisa divina. Para chamar a sair um grupo de pessoas, houve um clamor de trombeta, e 7 selos foram abertos. E ele mencionou os 6 selos, como vimos, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aquilo sobre o 7º selo, em parte alguma. Continuando do 7º selo, 304. Isto mostra que é de Deus, porque veja, encaixa exatamente na promessa de Deus, quer dizer, encaixa exatamente na Escritura. Porque Mombrana chega a dizer, se uma revelação não bate com a Escritura, então não é revelação. Não encaixa com a Bíblia, então não é revelação. A Escritura ela tem que encaixar, ou a revelação tem que encaixar com esta Bíblia. Aí ele continua,
A promessa de Deus no final da mensagem, note, é no final, ele diz no final da mensagem do quê? No final da mensagem do sétimo anjo. É do sétimo, o mensageiro. Você sabe que o sétimo anjo é o mesmo mensageiro da era de Laodiceia, é o mesmo, mas é no final, não é quando ele principiar, é no final. A mensagem dele foi estes 7 selos revelados pela obra, pelo ministério dele, que Deus fez isso. Note, agora para a mensagem do fim do tempo, este selo, no final de contas, ele revelou todos os 6 selos, mas ele não disse nada sobre o sétimo. É o selo do tempo do fim, e quando ele começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de conhecer isto, lembre-se, Apocalipse 10, de 1 a 7, capítulo 10, de 1 a 7, no final da mensagem do sétimo anjo. Irmão, o sétimo anjo não vai mais ressuscitar. O sétimo anjo já revelou o mistério de Deus que ele tinha que fazer, que era o próprio ministério dele, e eles não sabiam. A América do Norte não viu, os filhos de Ilhambrana não viram, eles não viram nada. Mas nós que não andamos, não pescamos, não vivemos com ele, a pior coisa é você viver com uma pessoa e ela não ter revelação de quem é você. A pior coisa é uma mãe fazer de tudo para os filhos, dar até o último e aquele filho não reconhecer aquela paternidade, pelo menos com um abraço, dando carinho, tendo atenção pelaquela mãe, tendo atenção pelaquele pai. A pior coisa é isso, é a falta de reconhecimento, ou melhor dizendo, é a falta de gratidão. Hoje nós temos filhos ingratos, tanto no lado natural quanto no lado espiritual. Filhos ingratos, filhos que não são agradecidos de ter sido gerado por uma mãe, por um pai, por um lar cristão. E o que é que ele recompensa? A mãe e o pai é crente, ele retorna com ingratidão, fazendo as coisas que não agrada a Deus. E a mesma coisa, esses filhos que nasceram desta mensagem do dia, eles são ingratos, eles são rebeldes, quando eles ficam contra a mensagem do dia. Olha só, o final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo, mas estava obrando misteriosamente, porque o sétimo, irmão, o sétimo era um mistério. Você sabe o que foi o sétimo? Jesus não pôde vir na era de Lutero. Ele era uma porção de Deus, era a justificação, era o pé, diz o irmão Brana. Aí ele vai, Lutero, John Wesley com a santificação, também não era. Pode colocar as coxas. Os pentecostais, o irmão Brana fala os lábios, entendeu? O irmão Brana fala que os pentecostais eram os lábios, mas Deus ainda não podia se manifestar, descer ali. Não foi na voz do sexto anjo, mas foi na voz do sétimo, e o sétimo era o mistério. Você sabe, irmão, o que é o sétimo? Você sabe o que foi o sétimo? Você sabe que sem esse sétimo nós estávamos perdidos? Sem este sétimo não saberíamos o que eram os demais selos, porque cada selo abriu em cada era, mas precisava deste selo final para revelar o que tinha acontecido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Mas aquilo era um mistério total. E a gente vê as igrejas, né, meus amados? Estamos esperando, Jesus está voltando. Estamos esperando a vinda do Senhor. O próprio povo da mensagem. Nós nem criticamos as pessoas que não sabem nem um ABC, que não é batizado nem em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos falar de pessoas de dentro da mensagem que está esperando a volta do Senhor. Você entendeu? Meu irmão, ele já veio e ninguém percebeu porque era secreto. Só o que percebe é o eleito, só o que percebe é o crente, só o que percebe é aquele que crê. Porque Deus a gente não entende intelectualmente. Deus a gente crê. E quando você crê em Deus, Ele dá a mente dele para você. Então já não é mais a sua mente, é a mente dele. Por isso que o apóstolo São Paulo: vivo mais não eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais você que vive, mas é Cristo. Já não é mais as suas ações, mas é ações de Cristo. Já não é mais você pensar a respeito desta mensagem, é você tomar posse dela, porque ela é parte de você. Agora, como ser humano nós temos falha, como ser humano nós questionamos, como Elias questionou, como João Batista questionou. Irmão, Jesus Cristo na sua primeira vinda, ele veio tão humilde. Estava anunciado que ele viria, estava devotado, anunciado que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e colocaria o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Estava prometido que ele era conselheiro, que ele era Deus forte, que ele era Pai da eternidade, que ele era príncipe da paz. Estava prometido e eles não viram. O próprio profeta que estava anunciando ele chegou a dizer, quando ele vinha descendo do rio Jordão para ser batizado por João, e ele diz: eu que careço ser batizado na hora da inspiração, na hora que era a mente de Cristo e João Batista. Ele disse: eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a lei. Ele era aquele cordeiro do Antigo Testamento. Antes que molasse aquele cordeiro, ele tinha que ser lavado para o sacerdote o sacrificar. Antes que os sacerdotes crucificassem ele, colocasse ele numa cruz, e toda aquela multidão gritando: crucificam, crucificam. Ele tinha que ser lavado por aquele profeta. Ele tinha que ser batizado, porque o próprio profeta disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aquilo era a inspiração de Deus em João Batista. Mas quando aquela inspiração saiu, que ele estava no cárcere, ele chamou dois dos seus discípulos e disse: olha, vai lá, pergunta se esse aí é aquele que havia de vir. Olha só, aquilo já era a mente humana, aquilo já não era a mente de Deus, aquilo já não era inspiração. Com você, com a mente humana, você diz: mas será se eu sou eleita? Você com a mente humana diz: mas será se eu vou nesse rapto? Com a mente humana você diz: mas será se eu vou ser curada, ser curado? Mas pela mente de Deus você diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou ser, eu já sou curado. Eu não vou ser uma eleita, eu sou uma eleita. Eu estou nesse rapto, é por fé. Você tem que tomar por fé. Você não dá conta, mas Deus dá conta. Joga os teus sofrimentos na mão de Deus. Joga a tua dúvida na mão de Deus. Deixa a incredulidade na mão de Deus. Então nós, como seres humanos, nós às vezes questionamos o que haver de comer, o que haver de beber, como vou pagar minha luz, como vou pagar o cartão. E essas coisas, a preocupação é o diabo fazendo para tirar Deus da sua vida. Mas Jesus disse para te olhar para as aves do céu, que elas não trabalham nem semeiam, mas Deus o alimenta.
E olhe para as flores do campo, que também não fio, nem trabalho, e nem Salomão se vestiu como uma roupagem que elas têm. Então, se Deus sustenta a ave do céu, se Deus sustenta a flor do campo, como é que Ele não vai te sustentar? Ele diz assim: homem de pouca fé, homem, você tem a fé dos 7 trovões. Talvez não te dê popularidade, talvez não te dê riqueza, mas te dá um arrebatamento, te dá uma fuga aqui desta terra corrompida pelo pecado. Então era um mistério. Oh, sem esta vinda nós estaríamos perdidos. Oh, irmão, se não fosse esse 7º, o que nós estaríamos fazendo aqui? Se o 7º não revelou nada, se foi até ser só 7º, e se esses 7 trovões foi revelado no céu, claro que foi revelado no céu, tudo é revelado primeiro no céu. Primeiro é no céu, depois na terra, no púlpito. Deus vindica, como a Umbrana diz, no céu, nos astros, na terra, no púlpito. É Deus que vindica. Olhe só, almas que estão em prisão, 137. O 7º é o mistério. Olhe como o 7º é o mistério. Irmão, 137, o 7º é o mistério. Observe esses 7. O que é o término? Isso foi, não será. Isso foi a vinda do Senhor. Porque foi a vinda do Senhor, irmão. Porque Deus desceu, Apocalipse 10. E quando Ele desce, o tempo não seria mais. O fim de Deus tratar com esta era gentia, o fim da igreja, o fim da era, o fim do tempo, tudo termina neste 7º selo para o gentio. É por isso que a Bíblia, ela se tornou uma nova Bíblia. A Bíblia é nova. E vós sois cartas lidas, escritas, não com tinta de caneta, mas você é escrita, porque você comeu este livrinho. João comeu este livrinho, hein? E o João é o tipo da igreja, você come com João, você é parte de João. Ah, se não fosse esse 7º, o que seria para João? O que seria João? João existe por causa deste 7º. Se não fosse esse 7º, se não fosse proibido, João lá escrever, porque João viu, ele sabia, ele ia escrever, ele disse: não sela, essa etapa não é para ti, essa etapa não é para ti, essa etapa não vai ser nem para o 7º anjo, porque ele vai revelar, mas eu vou proibir ele de falar, eu vou proibir ele de profetizar novamente. Vai ser para um outro homem, vai ser para um outro. Irmão, Deus trata com o homem vivo. Brana morreu, Deus tem que ter um homem agora, senão você não é diferente de Lutero, de Wesley, aqueles que creem em Lutero, aqueles que creem em Wesley, aquele que creem em William Seymour. Deus passou. Quando Deus recolhe é porque terminou a mensagem, então Ele levanta outro. Ele levantou o pastor Joaquim com primeiro, por mais que aí Rússio Martim veio, mas ele foi um portador para chegar na mão certa. Veio um portador, como o José, com todo respeito, armazenou alimento, mas ele foi um portador para essa mensagem chegar. O pastor Joaquim também. Porque quando nós começamos a pregar no ano 2000, não tinha essa mensagem dos selos traduzida no inglês, só era no espanhol, do espanhol para o português. E quem foi que montou a gráfica para dar liberalmente esses selos? E quando nós começamos a pregar que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, inclusive um pastor bem renomado aqui no Pará me chamou e disse: olha,
Eu sei que foi Brana que falou, mas eu quero esperar vir a da voz de Deus. E está aí a voz de Deus, por que não crê? Parágrafo 51 está aí e mostra que o Cordeiro tinha que sair do trono de intercessão. Quando o Cordeiro no Antigo Testamento saía do trono, não havia misericórdia, era juízo. O trono fumegava. Então Deus saiu do trono para quê? Para revelar os selos. E quando Ele revela os selos, deixa quieto, passa 40 anos. E depois de 40 anos vem e come este livro. E profetiza novamente. 40 anos. E profetiza novamente a povos, nações, línguas e reis. Aí você toma. Você toma, você come. Agora você é parte desta noiva. Nós somos o corpo de Cristo do dia. Nós somos o corpo de Cristo da hora. É a mensagem viva do dia. A águia se alimenta. A águia não se alimenta de alimento putrefado, diz William Brana. A águia não se alimenta de mensagem de Lutero, já passou. Isso é para abutre. A águia não se alimenta da mensagem de John Wesley, que já passou. Isso é para abutre. A águia não se alimenta de movimento pentecostal, porque isso já passou. É para abutre. A águia não se alimenta da mensagem de primeira e segunda etapa do irmão Brana, porque é para abutre. O que é que a primeira e segunda etapa está fazendo? Está retornando ao vômito, está retornando ao pentecostalismo. Eles estão sendo pentecostais, novamente com cura divina, descrendo da semente da serpente, descrendo o que o profeta falou, descrendo de William Brana. Mas a própria irmã Brana diz que quando você arrasou a palavra, você abre a porta do inferno para entrar na tua igreja, para entrar na tua vida. Eu não quero ser possesso pelo diabo, eu quero ser possesso por Deus. É por isso que Deus manda você comer. Jesus, nem mesmo os anjos do céu sabem quando eu retornarei, nem mesmo eu sei. Meu irmão Brana sabia, nem Jesus sabia. É o tempo o Pai colocou em sua mente. Só Deus sabe. O Espírito disse: eu não soube, logo não foi revelado quando esse sétima trombeta soou, ou o sétimo anjo, o sétimo selo foi aberto. Logo houve silêncio. Irmão, se o sétimo selo foi aberto, é porque o sétimo estava sendo revelado. O sétimo estava sendo revelado. O sétimo era um mistério. Vou já encerrar, tá, irmão? Falta mais uns 500 parágrafos aqui. A gente já encerra. É bom que eu demoro vir aqui, né? A gente mata a saudade. Houve uma pregação assim que eu sou. Hoje o trabalho é pela internet, né? Mas quando dá para a gente reunir é bom, né? A gente ouviu uma mensagem. Deus em pele, Deus em carne. É bom, né? A gente ter assim, no mesmo companheirismo, na mesma fé. Isso é bom, né? Aonde dá para a gente reunir, onde não dá. Onde não dá, tem pessoas que nunca nem vai tomar ceia. Nós nem vamos ver ele e eles vão estar no arrebatamento. Você sabe qual é a ceia? A principal ceia é essa daqui. Hebreus 6, leia lá, primeiro, sobre obra morta, de fé em Deus e batismo. Nós fazemos isso se Deus rudimento, fazemos isso se Deus o permitir. Deus está permitindo o povo, nesta noite de Marabá, estar aqui, para cercar a mesa do Senhor. Então Deus está permitindo. Mas tem um que Ele não permite esta ceia, né? Que é em memorial do Senhor, que nós vamos fazer enquanto nós estivermos aqui na terra. Nós vamos fazer. Quem é esse Melquisedeque Mombrana fala isso? Essa ceia termina, começa mais de 3 anos e meio lá no céu. Será que essa mesa vai ser pequena? E quando terminar lá, aí terminou aqui, já deu seu Amargedon, isso daqui já pegou fogo, para cumprir Malaquias 4, eis que esses dias vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas para vós que temeis o meu nome, quem é que teme? O nome do Senhor é a noiva do Senhor Jesus Cristo. É a esposa do Senhor Jesus Cristo, porque a esposa de Cristo é obediente a Ele. Nós não somos obedientes à igreja, nós não somos obedientes ao pastor, a não ser se esse pastor for revelado. Se seu pastor for revelado, então tu tem que obedecer ele. Mas se ele não for revelado, ele é um cego. Aí como é que você vai seguir um cego? Se um cego guiar outro cego, o que é que acontece? Você vai cair num buraco, você vai seguir cego. Hein? Tu vai entrar num carro com cego? Não, só se você for outro cego. Aí vai junto. Aí deixo para encerrar esses dois parágrafos. Eu não vou mais nem, a gente fica comentando aí e não termina. Festa das Trombetas 264. Olhe, quero dizer uma coisa mais atentamente agora. Ele está chamando a atenção. Olhe, quero dizer uma coisa mais atentamente, atente. Isso daqui tinha que vir para a mão certa. Não percam isto. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10 era o sétimo selo. Será se quer mais? Festa das Trombetas 264. Apocalipse 10 ele não vai ser era. Ele estava começando a falar, mas foi proibido, ele não pôde falar, hein? Ele deixava em suspense. Olha aí, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Até 7 trombetas, entre esses dois tempos. Vamos aqui no sétimo selo novamente, 394. Agora houve a razão para que Deus deixasse estas 7 vozes soarem como trovões, porque tem de vir, veja, para nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão, abriu aquele sétimo selo, mas veja, é um mistério oculto, ninguém conhece, todavia isto acompanha o que ele disse, ninguém sabe sua vinda, eles também não saberiam acerca deste mistério dos 7 trovões, porque veja, é interligados. Agora você pode ver a era de Laodiceia, que ninguém saberia, mas o irmão Brana diz aqui. Laodiceia 38, uma inspiração aqui. Nas eras ainda nem tinha revelado os selos, mas já caiu aqui. Essas eras foram corrigidas. Olha só, agora este mensageiro de Malaquias 4, que é o irmão Brana, e Apocalipse 10, 7 é o irmão Brana. Ele não poderia dizer, como hoje nós que estamos pregando não podemos dizer que é nós. Nós não falamos que é nós. Nós não falamos quem é. Fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios de verdade revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Então precisava destes 7 trovões, de João comer estes 7 trovões, de João comer este novo nome, e começar a profetizar sozinho no ano 2000. Hoje ele não está mais só. Hoje ele tem você aqui. Hoje ele tem você através da internet, aqui no Brasil, na África, em todos os lugares. Falar no Brasil, vamos dar uma saudação para o irmão Gilberto, para o irmão Daniel, para o irmão Ed, para o irmão Claudemir, para todos os irmãos, para o irmão Jerônimo, né? Para o nosso pastor João Bispo também, né? Que é um de nós, crê, esse homem valente aí no sul. Deus abençoe a todos vocês aí, né? E por onde nós passamos, Apucarana, os irmãos de Apucarana, a irmã Gerda, né? Em Blumenau, os irmãos, qual é aquela outra cidade que a gente para sem ser Blumenau? Criciúma. Deus possa abençoar todos vocês, né? Firme neste ministério. Mais uns 2 parágrafos, vocês vamos já parar. 397, agora nós temos, na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. Entendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser
não é para ser dado a conhecer ao público. Presta atenção. É aqui quando o sétimo selo, quando ele abriu, ele também omitiu. Novamente, veja, aqui ele omitiu. Novamente, veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é hora do ministério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta, a gente pode colocar aqui, bem por volta do ano 2000. Mas vamos colocar aqui, porque foi proibido do irmão Brana falar. Vamos ler como o irmão Brana diz? O resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente. Profetiza novamente para a sua noiva. O que quer que aconteça naquele tempo, agora até aquele tempo, vamos somente orar até aquele tempo. Vamos somente orar. Viver uma vida cristã, boa, reta, esperando pela sua vinda. Hein? Aí continua 391. Agora você nota a abertura deste sétimo selo, também este mistério tríplice, este eu tenho, vou falar e falei, que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Mensagem do arrebatamento 130. 3 coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus apareça. Um alarido. Jesus fará estas 3 coisas quando ele estiver descendo. Então ele desceu em Apocalipse 10, dia 28 de fevereiro de 1963. Então Jesus Cristo já voltou para revelar estes selos. O irmão Brana diz que Deus não leva uma nação, Deus não leva um bairro, uma cidade em juízo sem antes advertir. Deus primeiro ele adverte. Como é que Deus ia nos cobrar uma coisa que ele não deu? Não, ele trouxe uma mensagem. Esses 7 trovões nos prepara. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Vamos ao encontro. Só vai ao encontro do esposo quem tem este azeite. Este azeite, este óleo, estes 7 trovões. Sem este azeite, as virginércias, elas querem orar, elas querem jejuar, elas querem buscar por oração. Hoje não é hora de jejuar, nem orar. Tem tempo que é tempo de você orar. Tem tempo que é tempo de você jejuar. Como Moisés começou a clamar, quando ele viu a adversidade na frente dele, e aquele povo azucrinando a cabeça dele. Ele olhou o mar vermelho na frente dele. Ele olhou o exército de Faraó atrás dele. E ele viu aquela multidão. Tu trouxesse a gente para morrer aqui. E Moisés começou a orar. Começou a clamar: ô Senhor, e agora? Eu quero que tu abra este rio. O que é que tu vai fazer conosco? Tu nos tirou de lá para a gente morrer aqui afogado. Deus olhou para ele e disse: Moisés, por que clamas a mim? Manda que o povo marche. É hora da gente tomar posse. É hora de você dizer: pelas suas pisaduras eu sou curado. Você está com câncer, está com tuberculose, está com hérnia de disco, está com esporão de calcânio. O que é que você tem? Diz: pelas suas pisaduras eu tomo posse. Toma posse da tua cura. Toma posse. É hora de você agarrar. Não é hora nem de repete a oração, não. A Bíblia diz: não useis de vãs repetição. Uma oração só basta. Quando o pastor fizer uma oração, alguma pessoa, algum irmão fizer uma oração, que não é só o pastor que ora. Você sabia? Brana conta uma história de uma irmã que ela estava sentado numa determinada sessão da audiência e faltava muito para chegar a vez daquela mãezinha que estava com o bebê enfermo.
E aquela mãe começou a sentir a palpitação, ora pelaquela criança, ora pelaquela criança. E ela, não, mas eu não posso, porque o irmão Branham, um profeta, vai orar. Eu vou orar, não vai fazer nenhum efeito, mas aquilo começou a incomodar, porque Deus incomoda. Quando Ele pede para a gente orar, a gente tem que orar. E ela não queria obedecer, e foi até uma hora, passou por uma outra sessão, ela não aguentou e disse, mãezinha, eu sei que o irmão Branham vai orar para o seu bebê. Tinha como fazer uma oraçãozinha? Eu acho que, irmão, para orar não precisa de palavras bonitas. A pessoa que apresenta, Deus não olha a palavra, Deus olha a tua fé. É a fé, não é palavras. Palavras às vezes é vazia. Tem que ser fé, tem que ser ação. Eu posso orar. E ela fez aquela oraçãozinha simples, rápida e curta. E quando chegou a vez daquela mãe, foi se aproximando, chegou na frente do profeta, ele disse, essa criança já está curada, porque a mãezinha orou para ela lá atrás. Então basta você crer, é você crer, descreia do diabo, crê em Deus, tome posse da vitória, tome posse desses trovões, tome posse da sua libertação, creia na sua conversão, que estes trovões, amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.